e quando nos tornamos os nossos piores inimigos. Insistimos no fracasso, na procrastinação, na falha, no erro, mesmo querendo ter o resultado oposto. Então estamos falando de autossabotagem. E esse é o tema do vídeo de hoje. Esse tema eu fiz uma enquete no Instagram, então foi o tema mais votado. Eu acredito que vai ser do interesse de vocês. Se vocês gostam desse assunto, comenta, compartilha, curte. Vamos divulgar esse tipo de informação. E vamos entender por que nós próprios nos sabotamos? Vamos. Então, vamos ver a definição de autossabotagem no dicionário? Adoro o dicionário porque tem lá tudo claro, ninguém discute sobre o conceito. E depois a gente vai explorar um pouquinho isso. Então, no dicionário tá autossabotagem. Ato ou efeito de impedir o próprio êxito ou de agir para se prejudicar a si mesmo. Ato ou efeito de impedir o próprio êxito. Mas se a gente pensar na palavra sabotar, sabotagem, é impedir que algo se concretize. Então, por que será que a gente impede algo que a gente gostaria que se concretizasse? Como é que isso acontece? Por que isso acontece? Isso não tem sentido. Como é que alguém planeja uma coisa e se sabota? Tem sentido isso? Não é uma coisa um pouco complexa de entender? Não teria sentido nenhum eu me sabotar, não é? Mas o pior é que a gente faz isso o tempo todo e a gente vai entender o porquê. Então vamos pensar numa meta. Todos nós fazemos meta, mesmo que não escreva no papel, todos nós temos um projeto, um objetivo, uma meta, nem que seja meta para o dia, ir trabalhar, chegar ao fim do dia, blá blá blá. Então nós trabalhamos com metas de curto prazo, de longo prazo. E sempre que eu quero fazer uma meta, eu quero fazer algo que seja diferente do que eu fiz até ontem, isso chama-se mudança. E para mudar, requer disciplina, energia, vontade, um monte de coisa que a gente não aprendeu. A gente acha que vou mudar, vou deixar de fazer isso. Aí vai lá todo consciente, faz planos, marca consultas, faz tudo para mudar. E ninguém explica do tal do piloto automático, do subconsciente, que entra e traz a gente para o nosso passado. Leva a gente de volta para os velhos hábitos. Então, como é que eu me saboto? Eu conscientemente estabeleço uma meta que é contrária ao que eu fiz a minha vida toda. Qual é a chance de eu conseguir seguir essa meta? Muito pouca, muito pouca. Vocês lembram que o piloto automático é muito rápido em processamento e ele funciona 95% do nosso dia? Então, autossabotagem, na verdade, é quando a gente não consegue sair desse padrão repetitivo do passado. Estabelece uma meta nova, estabelece uma mudança, mas inconscientemente criamos situações para que aquilo não se concretize, porque o meu corpo está viciado em ser o mesmo. E quando eu quero mudar, nós somos muito inteligentes, o nosso cérebro tem um monte de mecanismo de defesa, mas um monte, para convencer a gente que o melhor é ficar como estava. Então, a autossabotagem vai consistir nisso, em eu conscientemente ou inconscientemente interromper um plano. Mas por que eu interrompo isso se isso ia me beneficiar? Porque você acha que a situação anterior é mais segura. Uma situação nova, uma situação desconhecida, para o nosso cérebro é sinal de alerta. Então, mudança gera estresse. Você sair do seu piloto automático gera estresse no seu corpo. Gera uma espécie de abstinência. Nós somos viciados na química de ontem, de antes de ontem. Ou seja, pensamos, sentimos, liberamos a química no corpo todos os dias. E praticamente todos os dias fazemos as mesmas coisas. Acordamos, pensamos as mesmas coisas, tomamos o nosso café, o nosso banho, vamos trabalhar, saímos com o cachorro e fazemos essas mesmas coisas. Somos seres de hábitos, certo? Então, cada vez que eu quero mudar o hábito, meu cérebro entende como um perigo muito grande. Então, ele cria estratégias para que aquilo não aconteça. E isso seria autossabotagem, que eu, na verdade, não gosto do termo autossabotagem, porque eu acho que ninguém acorda e diz, vou fazer tudo errado hoje.
Hoje eu quero bater o carro, eu quero brigar com o patrão, Ninguém faz uma coisa disso. No entanto, tem dias que a gente sai e faz tudo errado. Tudo errado. Então, é autossabotagem. Qualquer ação sua que prejudique a você mesmo é autossabotagem. E a gente faz isso o tempo todo. Quem não sabe conscientemente que se alimentar bem, se hidratar, ter 8 horas de sono profundo, relaxado, fazer alguma atividade física, cultivar a espiritualidade, a comunicação com Deus, enfim, ter a sua parte espiritual também alimentada. Quem não sabe que esses hábitos são saudáveis, que quem tem esses hábitos vai ter menos problema físico, vai ter menos problema de relacionamento. Se eu tenho menos problemas na minha vida, se eu me estresso menos, quer dizer que eu também não estou liberando química que vai prejudicar o meu corpo, por isso vou ter mais saúde. Se eu tô uma pessoa que tenho esses hábitos, eu provavelmente vou estar mais equilibrada emocionalmente, porque eu tô em contato com Deus, eu tô grata, eu tô no sentido de gratidão, o meu corpo tá bem, eu não tô com dores, eu não tô irritada porque eu dormi pouco. Então, tudo isso vai gerar muita saúde. E além de saúde, esses bons hábitos vão gerar na gente um estado de gratidão, felicidade, um estado de vibração que só vai atrair mais coisas boas pra gente. E são coisas como comer bem arroz, feijão, ovo, fruta, verdura, carne, enfim, o básico, integral, né? A gente precisava descascar mais e desembrulhar menos, seria uma alimentação melhor. Quantidade, isso é muito relativo, cada um tem sua necessidade do que precisa comer, mas o que eu digo sempre é que ninguém engorda se só comer comida integral, comida boa, como eu digo, comida de panela, né? A gente engorda com os lanchinhos, os besteirão, mas vamos voltar lá. Se a gente comesse bem, se a gente se hidratasse, dormisse bem e fizesse exercício, meia horinha de exercício por dia, seríamos já super pessoas, super seres humanos. Isso não precisa de dinheiro, isso não precisa ser super inteligente, a gente não precisa de nada de excepcional para fazer isso. No entanto, quantos por cento da população consegue fazer isso aqui? Eu sou sincera, gente, tem dia que eu digo, bebe água hoje, isso é uma coisa que vive alerta, mas o ritmo é tão louco que eu esqueço às vezes. E a gente só precisava fazer essas coisas para sermos muito melhores. Mas o que é que a gente faz? Dorme mal, dorme tarde, dorme em horário errado ou dorme um sono leve estressado. Acorda preocupado, passa o dia estressado, o dia nervoso, o dia pensando em conta, o dia pensando na doença do parente, o dia, enfim, pensando em coisas ruins. Nunca tem tempo para fazer algum exercício. Bom, hidratação aí já é... A maioria das pessoas consegue beber água, mas será que é no nível correto? Então, a gente vive na autossabotagem. A gente tem consciência de coisas básicas que a gente precisa fazer para ter uma vida muito melhor. Gente, isso aqui é um salto quântico na vida de qualquer um, esses pequenos hábitos. Só que ensinaram esses hábitos quando a gente era criança. O que é que faziam quando era criança? Coma mais, vou fazer um bolinho. Tá triste, coma mais, coma todo, coma até o fim, mesmo sem querer comer. Coma. Não me lembro de ninguém dizendo que se hidratar era importante quando eu era criança. A gente bebia água porque corria, tinha sede, mas não tinha essa educação da hidratação. Com relação à espiritualidade, na minha casa sempre não tinha oração, mas tinha comunicação com Deus, agradeça a Deus, a benção mãe, a benção pai, esse tipo de coisa. Então eu vivi a espiritualidade e eu particularmente tive uma relação com Deus muito boa e até hoje tenho uma relação com Deus muito boa. E realmente essa parte da minha vida eu considero bem tranquila. Mas a gente não foi educado a se alimentar bem, a se hidratar, a dormir bem, a fazer exercícios. Não fomos. Então chegamos à fase adulta com dificuldade de incorporar isso na vida da gente, uma coisa que deveria ser simples e automática. Então sim, nos sabotamos. Nos sabotamos porque poderíamos ser pessoas mais saudáveis, mentalmente e fisicamente, e todos os dias optamos por hábitos que não vão levar a isso.
Por quê? Porque o subconsciente é muito mais forte do que os 5% consciente que a gente decide que quer ser melhor. Tá, então tá tudo perdido, tá tudo no subconsciente, o subconsciente age no piloto automático, eu não posso mudar nada, o que é que eu vou fazer? Meu destino tá condenado, o pau que nasce torto morre torto. Você tem essa crença? Porque, gente, essa é a primeira crença a ser eliminada. Se você não crê na mudança, nem vê esses vídeos, você tá perdendo seu tempo. Quer dizer, vê que vai que eu te convenço. Mas a primeira crença que a gente tem que ter é que o ser humano muda. Ciência trouxe aí a epigenética, a neurociência trouxe aí a neuroplasticidade, que diz que os nossos neurônios podem se conectar e se desconectar, formando novas conexões, ou seja, uma nova maneira de agir, de sentir. Então, cientificamente já está comprovado. Vamos tirar as crenças que a mudança é uma coisa impossível, que se a pessoa nasceu ruim vai morrer ruim, que se a pessoa nasceu boa vai morrer boa. Gente, a gente passa por experiências, a gente passa na vida por coisas inimagináveis e ninguém sabe o que a gente vai ser amanhã. Mas se você cultivar a crença forte que Deus está acima de todas as coisas, então se Ele está acima de todas as coisas, e Ele é bom, é justo, onipotente, onipresente, onisciente, sabe de tudo, dá conta de tudo, Ele está tomando conta de tudo, acalma o coração. Seja lá a crise, todos nós passamos por crise, todos nós passamos por desertos, e todo mundo sabe que quando a crise vem, é um ciclone, é um furacão, é tudo junto. Funciona assim, sei lá por quê, né? É a vida dizendo, bora, ou fica forte ou cai. Né? Mas a gente sai mais forte das crises, a gente sempre sai mais forte das crises. Então, a gente vai passar por essas crises. Nessas crises, eu tenho que ter a crença que Deus está acima de tudo isso, observando e dizendo, calma, tá tudo concorrendo para o teu bem. Eu tenho que ter a crença que após Deus tem eu que sou capaz demais, porque Ele me deu a vida, Ele me criou. Se Ele me criou e Ele me deixou aqui nessa situação, com a crise que eu estou, eu tenho a capacidade de superar. Se eu estou enfrentando isso, e se Deus existe e é justo, isso é pro meu bem. Não sei como é que isso vai ser pro meu bem ainda, mas isso é pro meu bem. Então, essas crenças fazem com que a gente tenha autoconfiança. Essas crenças fazem com que a gente consiga se sabotar menos, não é? Porque você imagina numa crise. Se eu nem confio em Deus e eu nem confio em mim, gente, a capacidade de eu fazer escolhas que só vão piorando as coisas é muito maior. É muito maior. Falta de confiança no processo, né? O que é confiar no processo? É que tem Deus tomando conta de tudo, tem um universo, tem uma vida perfeita, que tá tudo organizado. E a confiança em mim que dou conta de ultrapassar. Essa é a confiança no processo. Mas se eu não tenho essa confiança, eu vou me sabotar toda vez, porque eu nem começo o processo, ou seja, eu não dou o primeiro passo para mudança nenhuma, porque a coisa parece muito maior do que eu, não é? E se eu não acho que Deus realmente está ali do meu lado, eu não vou ter força para ultrapassar isso, porque essa é uma crença importante, gente. Eu nunca paro de falar de crença. Crença e piloto automático, nosso subconsciente vão ser temas aqui que vocês vão ter que ouvir muito. Por quê? Porque eu tô tentando instalar uma nova crença. Se cada vez que vocês me ouvem, vocês ouvem falar subconsciente, 95% do dia mais rápido. Então, as coisas que eu faço, eu não tô percebendo. Deixa eu perceber as coisas que eu faço. Esse é o meu objetivo. Então, essa crença em Deus, em algo superior, que toma conta de tudo, é muito importante. É muito importante. Lá na Bíblia diz que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo é toda a lei, ou algo assim tem lá na Bíblia. E, gente, isso é tão real, porque se a gente tem essa crença em algo superior que tá tomando conta da coisa, a gente consegue relaxar e entregar, a gente consegue soltar o controle, porque nem tudo tá no nosso controle. Aliás, a maioria das coisas não estão no nosso controle, só a nossa mudança está no nosso controle. Mas como será a mudança, nem isso está no nosso controle. A gente só pode decidir mudar e planejar.
como esse plano vai sair, nem isso está no nosso controle. Mas existe uma inteligência suprema, maior, que a quântica chama ali de campo quântico. Eu chamo de Deus. Deus criou o campo quântico, o universo criou tudo, a natureza. Então eu chamo de Deus, que sabe tudo, que sabe tudo. Então tem horas na minha vida que eu digo, eu tento de todas as formas, eu pesquiso, eu estudo, eu pergunto, eu ligo para as pessoas e eu não acho solução. Eu não acho solução. Eu disse, tentei de tudo, Deus me intui aí para ver se eu tenho mais alguma possibilidade de procurar. Se não chega nenhuma informação até a minha mente, eu creio que essa missão não é minha. E aí o que é que eu faço? Entrego. Mas eu tenho mesmo assim a imagem mental de eu entregando para Deus, tipo assim, passando o bastão. Agora é com você. Eu fiz tudo que eu pude, é com você. E eu entrego e meu coração fica em paz e eu esqueço daquilo. Gente, dá muito certo. Não é com ansiedade da coisa, não é nervosa pensando, Deus fez e já fez, Deus, vou pedir de novo. Gente, entrega e deixa o coração em paz, porque isso é fé. Isso é fé. E eu acho essa crença a mais importante de todas. E amar o próximo como a ti mesmo é a segunda maior, né? Essas são três leis aí que, se a gente aprende isso, tá feito. O jogo tá feito. Confiar na inteligência maior, Deus acima de todas as coisas. O próximo como a ti mesmo. Então eu vou amar o próximo como eu me amo. Então eu tenho que me amar. Se eu não me amar, eu nem tenho como amar o próximo. É um amor muito sem qualidade, vamos dizer assim. Então qual é o passo? Amar a Deus, confiar em Deus, entregar a Deus o que você não pode. Se amar, se colocar em primeiro lugar sempre que é possível. Obviamente não é passar a ser uma pessoa egoísta. Às vezes tem pessoas que estão precisando mais de você mesmo naquele momento. Então você vai analisar, esse tempo é para mim ou para o outro? O que é que eu quero fazer? O que é que eu posso fazer? Se cuidar, fazer aquelas coisinhas básicas da alimentação, do sono, do exercício. Isso é amor, isso é amor. Então quando você se ama, aí a sua energia vai lá para cima. Aí você vibra numa energia, meu amigo, que é aquele povo que olha e diz, ai, que raiva dessa pessoa felizinha, para ela tudo dá certo. Aí você vira essa pessoa. Quando você vira essa pessoa com energia muito alta, você começa a perder amigos, a perder contatos. As pessoas começam a se afastar porque realmente não tem mais ressonância. Não tem mais afinidade com certas coisas. Houve uma mudança. E quando você muda e você consegue, você vai ser feliz, sorridente e nunca mais ter tristeza? Não, gente, não é disso que eu tô falando. Mas a maior parte do tempo o seu estado tá positivo. Você já não vive naquele caos, os pensamentos ruminantes, repetitivos, de mágoa, de rancor, de vingança, de falta de dinheiro, de traição, de, enfim, doenças. Você sai disso e passa na confiança de Deus. E depois na confiança em você, que seja lá o que for, você atravessa o processo. Aí você se ama, aí você vai fazer pelo próximo o quê? Tudo que o próximo precisar, porque tudo que você quer é ver seu próximo na sua mesma vibe. Porque quando você tá alto, quando você tá grato, quando você tá feliz e chega gente reclamando, ai gente, isso é tão difícil. Então você vai lá querer ajudar seu próximo. Bora mudar de vida, vem ser feliz também, porque eu não suporto estar perto de você assim. Entendeu? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. São 3 coisas que vão mudar a tua vida. E olha, o povo tá dizendo isso aí há muito tempo, mas a gente não entende. Então, gente, se você fizer isso, provavelmente você vai se sabotar muito pouquinho. Muito pouquinho. Não sei se existe um limite de nunca mais a pessoa se sabota, se cura da autossabotagem. Eu acho que não, porque a gente tem essa programação da infância, que é uma programação com falhas, que é uma programação geracional, cultural, que é uma programação que já vem de muito tempo. Junto a essa programação, a maioria de nós, e eu não faço parte, porque eu não assisto televisão há muitos anos, mas tá vendo televisão, tá vendo notícia ruim, notícia de tragédia, notícia preocupante, notícia de violência, notícia de assalto, de sequestro, esse tipo de coisa. Então vocês estão alimentando o subconsciente de vocês, de coisas
de conteúdos mentais que vão para o subconsciente, né? Vai tudo para lá. Aí imagina como é que você se sente. Você viu, você pensou naquilo, você sentiu e liberou química. Será que essa química é boa para o seu corpo? Será que você não está acrescentando à sua programação um monte de coisa que vai te adoecer? Então, será que você está se sabotando? Bora ver? Procrastinação frequente. Gente, a procrastinação é a mais clássica da autossabotagem. É óbvio. Por que que eu vou procrastinar? Por que que eu vou deixar para depois uma coisa que eu sei, que eu preciso, que me beneficia? Isso não tem nenhum sentido. Você entende que sim, eu procrastino intencional. Eu sei que eu tenho que fazer e eu decido não fazer. Mas a força que te prende a não fazer não é racional, não é consciente. É totalmente subconsciente. Existem pensamentos por trás disso dizendo: não faz, isso não vai dar certo, tu sobreviveu até aqui assim, com esses mesmos hábitos ruins. Entende que existe uma mente trabalhando o tempo todo subconsciente em uma velocidade intensa? E eu tô dizendo isso porque muita gente se sente muito em culpa por procrastinar. E eu também sou uma procrastinadora de excelência e eu combato isso, eu evito isso, mas o meu subconsciente é mais forte. Assim, já procrastino muito menos. Eu procrastino, mas eu sou aquela que também, quando dá a palavra, tem que fazer. Então eu procrastino até o último minuto e faço isso tudo às pressas, tudo poderia ser tudo muito mais calmo, tudo mais organizado. Em algumas coisas eu consigo ser assim organizada. Outras, onde eu tenho uma resistência muito grande, aí eu procrastino. Esse canal mesmo aqui, nossa senhora, gente, quanto eu tô procrastinando para fazer isso. Desde, sei lá, tem uns 20 anos, ou desde a minha adolescência, todas as pessoas que me conhecem dizem que eu ou ia ser professora, ou ia dar palestra, ou eu nasci para falar, ou eu nasci para fazer isso aqui. E eu nunca me vi fazendo isso. Não é? Eu achava mais que no máximo eu ia ser terapeuta, atender as pessoas em consultório e tentar tratá-las. Mas vim fazer vídeo? Não, nem de jeito nenhum. Até que há um ano atrás, por muita insistência, consegui gravar um vídeo, abrir o canal. Quer dizer, eu nem sabia fazer isso. Eu fiz e o marido começou a botar os vídeos, eu nem sabia como é que mexia em tudo isso. E foi um período que eu tinha um pouco de tempo livre, aconteceram várias coisas na minha vida e eu tive que abandonar o canal, tive que voltar para a odontologia e para as empresas, enfim, eu fiquei sem funcionários. Então, assim, isso que aconteceu lá na empresa foi autossabotagem também. Eu ter parado meu canal foi autossabotagem. Porque se eu tivesse vindo determinada, trabalhado antes meu subconsciente, que é o que agora eu ensino para as pessoas, não muda fora, não faz listinha, não faz agenda, quer dizer, se quiser até faz, porque também não custa nada, um lembrete é sempre bom. Mas o que tem que mudar é dentro, tem que acessar o subconsciente para que a gente haja mudanças reais. Então agora eu já consigo procrastinar muito menos, mas ainda procrastino em algumas áreas. E você vai ver que você procrastina em áreas onde você vai ter muito sucesso, onde a coisa vai dar muito bom. É um medo do sucesso, isso tem a ver com o não merecimento, não é? Eu não consigo, eu não mereço, eu não posso, eu sou burro, eu sou incapaz, eu vou ser ridicularizado, as pessoas vão falar mal de mim, vão me criticar, vão me julgar. E aí vem todas essas crenças que fazem a gente se sabotar. Então, procrastinação é uma das mais comuns. Autocrítica excessiva. Eita, essa eu também. Oi, gente, olha só. A gente começa o processo de autoconhecimento e de transformação. E eu acho bem importante dizer que não é como uma pílula que você toma e no outro dia você está lá, Jesus Cristo. Não, o processo é meio confuso, cheio de altos e baixos. Parece, tem uns memes aí no Instagram que você tá dentro do ciclone assim, né? É mais ou menos isso aí. Porque quanto mais você se conhece, a vida vai... É assim, você decidiu se conhecer. Tô forte para me conhecer, é isso que eu quero. Aí a vida traz exercícios. E esses exercícios parecem crises, parecem caos. Mas não, é porque você tá pronto para resolver aquilo, entenda. Se tá tudo bagunçado aí na tua vida, é porque você tem uma capacidade gigante de resolver. Você só precisa começar, você só precisa decidir. E quando você começar o processo, quando você começar a organizar
emocionalmente a sua vida, você vai ver as coisas fluindo. Porque graças a Deus a gente sempre recebe sinais quando a gente tá num lugar bom. A gente precisa saber ler a vida, não é? Autocrítica excessiva, muito medo do julgamento, muita dureza com nós próprios, não é? E o pior, quem é muito autocrítico, às vezes tem uma conquista maravilhosa na vida e diz, aconteceu. Não valoriza o que acontece de bom na vida, não é? Se desvaloriza demais. Medo do fracasso ou do sucesso, não é? A gente pode ter medo ou do fracasso ou do sucesso. Gente, esse medo aqui paralisa. O medo geralmente paralisa. Quando você está com medo, você luta ou você foge, mas assim, a maioria dos nossos medos tem paralisado. Por que que a gente vai ter medo do fracasso? Medo do sucesso é falta de merecimento. Eu não mereço, então Deus me livre sucesso. Você não... É assim, gente, é muito complexo, porque dentro da gente, a gente sente que não merece o sucesso. A gente se sente um falhado, fracassado, um não merecedor. Mas a gente tá estudando, tá correndo atrás, tá trabalhando, a gente quer ter sucesso naquela coisa. Mas quem manda é o sentimento. A vida não dá a gente o que a gente quer, dá o que a gente sente. Então é por isso que entender pensamentos, emoções, sentimentos é muito mais importante do que você entender a técnica do que você quer ter sucesso. Porque quando você mudar dentro, tudo fora muda, as coisas vêm, as oportunidades vêm, o conhecimento vem, chega uma pessoa e te diz o que tu precisa. É tudo diferente. É que a gente foi ensinado a correr atrás fora. Por favor, vamos correr atrás dentro. Vai dar certo. Eu vou insistir isso aqui. Quem me vir daqui a pouco não aguenta mais eu dizendo a mesma coisa. Mas, gente, é reprogramação mental. Repetição, repetição, repetição. Se vocês estão aqui até agora concentrados, vocês podem já estar aí meio sonolentos de tanto me ouvir. Aí é que entra melhor. Não desliga não, fica aí. Fica aí, não muda, não vai ver outro vídeo. Tá mudando. Alguma coisa em você tá mudando. Lembra disso. Comportamentos autodestrutivos, vícios, compulsões alimentares ou compulsões por compra, que seja, sabotagem de relacionamentos ou escolhas que prejudicam a saúde física e emocional. Isso aqui todo mundo faz. Quem não tem um vício? Eu digo que quem não tem um vício, tem o vício de falar mal dos outros, pelo menos. Tem o vício de reclamar. Se não for de comida, de álcool, de droga, enfim, tem algum vício. Tem alguma área que a pessoa se perde. Eu digo todo mundo porque eu gosto de generalizar, gente, mas existem sempre as exceções. É que eu não conheço, então eu digo todo mundo. Mas há de existir pessoas aí bastante equilibradas que nunca exageram para nenhum lado. Acho que essas pessoas já estão num processo bem avançado aí de autoconhecimento, porque não é fácil. Não é fácil. A gente lida com as emoções, com os vícios. Os vícios aliviam as nossas emoções. Então, até a gente trabalhar os trauminhas, as coisas mal trabalhadas, o vício é um escape emocional, digamos assim, uma bengalinha emocional. Síndrome do impostor. E essa também é bem comum. Sensação constante de que não é bom o suficiente, de que tudo foi sorte e que será descoberto como uma farsa. A gente não faz isso? A gente consegue uma coisa, é chamado para um trabalho, ou seja, alguém quer namorar com a gente que a gente queria, ou a gente consegue passar num concurso, eu não sei. A gente tem uma vitória e vem aquela sensação, meu Deus, eu não tô pronto para isso não. Eu não mereço isso não. E quando descobrirem que eu não sou bom desse jeito? E quando eu fizer a primeira, ia dizer um palavrão, mas não vou dizer, besteira, todo mundo vai saber que eu sou uma farsa, fraude, eu sou uma fraude. A gente tem essa sensação. E isso é autossabotagem. Por quê? O sentimento pode vir. O sentimento não é autossabotagem. Mas como a gente pensa, sente e depois age, a probabilidade que isso te impeça de fazer alguma coisa é muito grande. Sentindo-se uma fraude. Quando a gente se sente uma fraude, a gente não vai. Eu vou me relacionar com a pessoa se eu sei que eu sou uma fraude? Eu vou receber uma proposta grande se eu sou uma fraude e eu sei que eu não vou dar conta disso? Para passar vergonha depois? Não, não posso. Perfeccionismo paralisante. Trabalho nisso até hoje, gente. Até hoje não, porque hoje já
Você vê meus vídeos aí, às vezes sai vídeo com um monte de erro e eu digo, vai passar sim porque estou trabalhando no meu perfeccionismo paralisante, né? Se antes eu era assim, se tudo não tivesse perfeito pra mim, né? Podia estar pros outros horrível, mas tipo, gente muito boa me mostrava as coisas, eu dizia, não, ó, essa manchinha aqui. Porque eu sou do signo de Virgem, a gente é detalhista, gente. É por isso que meu trabalho na odontologia, estética, é facetas, e eu tenho algum sucesso nisso, porque eu vejo uma coisa torta a 1000 distância. Então, enfim, tenho mesmo, ó, já tô ficando ansiosa falando do meu perfeccionismo, porque eu acho que essa é a coisa que mais me paralisa. É aí onde eu mais me auto-saboto. Então, tô vencendo isso e tá demandando muita energia, porque tô tendo que fazer coisa que pra mim é mais ou menos. Pra mim é bem mais ou menos. Tipo, por mim, esses vídeos aqui seriam gravados de outra forma, num cenário maravilhoso. Eu queria tudo editado, com os links prontos pra eu falar. Gente, chega, eu trabalho até o sábado. Ontem eu saí, era 2h30 da tarde. E eu coloquei lá no banner do YouTube que todo domingo eu ia postar vídeo. Se eu não tivesse escrito todo domingo eu vou postar vídeo, eu não estaria fazendo vídeo toda semana. Então, eu peguei o compromisso com vocês, porque se eu pego o compromisso com vocês, eu faço. Se eu pego o compromisso comigo, eu posso falhar. Eu entendi que eu funciono assim. Não deveria. Eu deveria ser a pessoa que eu deveria ter mais consideração, mas ainda estou nesse processo. Então, hoje é domingo, ontem sábado, até 2 trabalhei, cheguei em casa super tarde, eu tinha 1000 coisas pra fazer. Falei um tempão no telefone com a amiga que tá na Irlanda, que eu não falava há muito tempo. Fui fazer 1000 coisas e fui tentar preparar o conteúdo de hoje. Eu disse, eu vou gravar. A minha mente não dava do cansaço. Eu disse, não, vou gravar amanhã de manhã. Então tô aqui gravando no domingo, vou editar. Sou eu que edito tudo. Por isso que se tiver falha, me perdoem. E vou postar hoje. Mas esse processo de fazer tudo isso pra mim, gente, é cheio de autossabotagem. Eu mesmo vejo me sabotando durante a semana. Eu digo, olha, agora tu tinha 2 horas, tu podia gravar o vídeo. Não faz, entendeu? Mas é porque esse projeto é importante. Eu não me saboto em coisas que não são tão importantes. Parece que a gente se sabota nas coisas muito importantes por essa crença de não merecimento mesmo. Todos nós, em algum momento, fomos magoados e achamos que não merecia o amor da mamãe ou do papai. E a gente tem esse sentimento, né? Por isso que o autoconhecimento ajuda muito. A gente vai entendendo isso e vai dizendo, isso não sou eu, isso é lá da minha infância. E aí você vai desconectando aquelas arinhas que se conectam sempre que você sente a mesma coisa. Dificuldade em receber elogios ou ajuda. É uma autossabotagem e é um comportamento que eu também tenho, gente. Ih, meu Deus, parece que aqui eu só escolhi os meus. Comenta aí se vocês conhecem outros comportamentos que indiquem autossabotagem, porque parece que eu só escolhi os meus aqui, ó, tudo eu. Dificuldade em receber elogios ou ajuda. Você se sente desconfortável ao ser reconhecido ou acha que precisa de dar conta de tudo sozinho? Meu Deus do céu, eu fui assim até o ano passado, até eu estar esgotada, quebrada. Eu acho que eu estava mesmo para colapsar, né? Então, quando a dor é maior do que a sua teimosia, você pede ajuda. Eu tive que aprender a delegar, eu tive que chamar colegas para trabalhar comigo, eu tive que ver trabalhos que eu não gostava e ter paciência, eu tive que trabalhar tudo isso em mim. Foi muito difícil, porque é muito melhor fazer tudo do nosso jeito. Do meu jeito? É do meu jeito. Que difícil trabalhar em equipe, aceitar o jeito de outro. Hoje, né, eu fui trabalhar, fui estudar muito isso, porque isso era uma coisa que eu precisava muito, porque hoje eu tenho uma equipe de 8 pessoas. Então eu preciso extrair o que é melhor delas, eu preciso saber como falar com cada uma delas. Então eu estudei, aprendi, modifiquei. Ainda erro nisso? Ainda erro nisso. Porque a intenção não é ficar perfeito. A intenção é só errar menos. A gente errando menos, olha, é uma progressão. A gente errando menos, a gente vai ser bons exemplos para as crianças que passam perto da gente. Vamos ter adultos que vão ver adultos errarem menos, então não vão espelhar aquele comportamento. Vocês entendem que vocês precisam mudar? Todo mundo aqui, eu também, viu, gente? Todos nós precisamos mudar.
Todos nós. Você só não precisa de mudança se você não tem nenhuma dificuldade de saúde, de dinheiro, de relacionamento, de paz, de espírito, de nada. Se você é um ser de luz, está aqui na Terra. Abençoado seja. Se for, comenta aí porque eu quero te conhecer. Estou precisando de amizades assim. Sabotar relações saudáveis. Isso a gente faz muito. Quer dizer, hoje eu não faço muito não, hoje eu tô mesmo procurando, eu tô sabotando relações não saudáveis. Essas eu eliminei da minha vida, tem uns 3 anos que eu disse, eu preciso fazer uma faxina no meu ambiente. E quando eu penso em ambiente, eu penso em pessoas, porque nós somos o resumo das 5 pessoas que nos rodeiam, tá? Então as 5 pessoas que nós mais conectamos são aquelas que mais nos influenciam. Então acredite. Você é o resumo das 5 pessoas que lhe rodeiam, mais a sua educação, o seu programinha que veio lá da infância. Quando eu percebi isso, eu via as áreas da minha vida que eram falhas e eram as mesmas áreas de quem estava perto de mim. Qual era a chance de eu mudar? Ninguém estava tentando mudança nisso. Qual era a chance de eu mudar? Nenhuma. E aí eu cortei o mal pela raiz e me afastei. E as pessoas, algumas ficaram chateadas, outras não, outras estão retornando para minha vida agora com a outra consciência e tá tudo bem. Não vamos nos preocupar, não existe perda de pessoas, isso não existe. As pessoas interagem com a gente quando a gente tá na sintonia delas. Se a sintonia mudou, é normal. E quando um relacionamento precisa chegar ao fim, porque já energeticamente, por questão de vibração, de frequência, de sintonia, já não está na mesma, e a gente, por teimosia, por carência, por dependência emocional, por medo de julgamento, decide continuar na relação, essa relação termina da pior forma, com mentira, com traição, com violência, com agressão. Então a gente precisa ser maduro e entender quando os ciclos passaram, se passaram. Nem todos os relacionamentos são para passar, mas alguns são sim. Então vamos lá. Por que será que a gente se sabota sabendo que aquilo não vai ser bom pra gente, né? Porque tem toda essa parte inconsciente da autossabotagem. Tem toda a parte inconsciente, mas tem aquela consciente que a gente falou. Por que que a gente insiste nisso? Pelas nossas crenças limitantes, pelas crenças limitadoras que temos, que eu falei até aqui. Eu não mereço, eu não consigo, eu não posso, eu não sou digno, eu não sou capaz, eu sou burro. Não era nem para eu ter nascido, não era para estar nesse mundo, todo mundo me odeia, ninguém gosta de mim, eu sou um ridículo, eu só passo vergonha. Quando a gente tem essas crenças, a gente impede a realização de qualquer coisa que faça a gente crescer, porque essas crenças são paralisantes. São crenças que te dizem, fica quieto, fica aí porque tu não vale nada. E todas essas crenças, em algum modo, nós temos. Nós temos. Sabe quando a gente diz, eu dizia muito isso, eu repetia isso muito. Lembro que a minha vida toda eu repeti isso e ouvi gente repetindo isso. Sempre que acontece algo bom, algo ruim vai acontecer. Vocês já ouviram isso? Ah, tá bom demais para ser verdade. Daqui a pouco acontece alguma coisa. Gente, quais são as probabilidades de alguma coisa ruim acontecer depois que a gente tá pensando nisso? Vai acontecer. Nosso pensamento cria a nossa realidade. E o pior é que eu não tô nem aproveitando o momento bom. Nem aproveitando ali aquele momento bom que eu podia estar aproveitando. Não, tô pensando no que pode acontecer de pior. Mas como assim? Estão entendendo a importância de se conhecer? Autoconhecimento é entender o que está nesse subconsciente, trazer ele para o consciente para deixar de me sabotar. Então, eu me saboto porque eu tenho crenças negativas. Se minhas crenças fossem todas fortalecedoras, como aquela que Deus não vai permitir que nada de mal me aconteça, porque Ele me criou, e Ele não me criou para o sofrimento, para a desgraça, para destruição. Isso é uma opção minha. Ele me criou para ser feliz, para ser digna, para ser próspera, para ser abundante. Ele me criou para ser luz. Então, vai depender da crença que eu quero ter. Ontem mesmo falando com essa minha amiga e comentando com ela um momento
Acho que foi o momento mais desafiador da minha vida, onde, enfim, aconteceram coisas terríveis. E ela dizia, meu Deus, meu coração tá acelerado só de ouvir. Eu disse, amiga, em todo esse momento eu só pensava em uma coisa. Não tem nada que Deus faça pro nosso mal. Nesse processo todo, eu agi com honestidade, com sinceridade, com dignidade. Se eu falhei, nunca falhei com a intenção de falhar com as pessoas. Então, se eu tô passando por tudo isso, Ele sabe o porquê. Eu não, mas Ele sabe o porquê e com certeza é pro meu bem. Essa certeza que o caos vem pro meu bem me fez passar por tudo isso de uma maneira muito mais serena. Me sabotei menos. Mas poderia ter feito muita besteira. O que eu pensava no meu coração, não se vingue. Não se vingue. Não retribua na mesma moeda. Não retribua. Acho que é por isso que eu falo tanto de perdão. Gente, eu tive que aprender a perdoar tanto. Eu tava conversando com ela. Que bom que eu não guardo mágoa. Tem muita gente que eu não falo e que saiu da minha vida. Porque minha vida, gente, eu mudei de país. Eu morei na Itália. Eu moro agora em Portugal. Eu troquei várias cidades. Eu tive 1000 profissões antes de ser dentista. Então, minha vida, eu passei por muitas pessoas, eu tive muitas experiências e muitas já não fazem parte da minha vida. Mas acreditem, eu não tenho raiva, rancor, nem mágoa de nenhuma delas. E muita gente não foi legal comigo. Não tenho. Todo mundo perdoado de coração. Quando eu penso nessas pessoas, meu coração tem paz. Porque eu entendi o perdão. Não é? Eu falei no outro vídeo sobre o perdão. Perdão não é pro outro. Então, como eu fiz um trabalho de auto-amor, ninguém tira a minha paz. Você pode fazer a pior coisa comigo, você não vai tirar a minha paz, porque a pior coisa que você me faz não é problema meu. Eu posso até sofrer as consequências do que você me fez, porque por algum motivo Deus quer que eu passe por isso. Mas esse problema não é meu. Não aceito esse problema. Então, você vai em paz. Ainda imagina a pessoa bem feliz longe de mim. E realmente consigo ter paz. Então, entendam que são as crenças que vão fazer ou você subir ou você paralisar. Ou às vezes até descer de nível. Entendeu? Então, como é que eu vou mudar isso? Como é que eu vou parar de me sabotar? Autoobservação. Começando pela autoobservação. Que é autoobservação? Auto me observar. Observar a mim mesmo. Mas como assim observar a mim mesmo? Pare e pense. O que é que eu tô pensando agora? Será que tem uma vozinha na minha cabeça dizendo, burro, tá vendo? Mais um dia, que deu tudo errado. Tá vendo como você é gorda? Olha ali no Instagram, aquela ali. E você nessa idade gorda desse jeito. Seus filhos, será que você é uma boa mãe? Você não tem vergonha não? Tá? Tem que prestar atenção no que você tá falando. Pensando, falando mentalmente. Pensando. Se essas falas são autodestrutivas, se essas falas estão, de alguma forma, sendo negativas, aí você interrompe. Porque você lembra que isso é uma programação? Isso está indo no automático? Então você tem que parar alguns minutos do seu dia e se perguntar o que você está pensando. Você tem que entender o que você está pensando. Porque quando eu pergunto isso às pessoas, as pessoas não fazem ideia do que passa na cabeça delas. É normal, é subconsciente. Então, reprogramar é justamente acessar esses conteúdos do subconsciente. Eu, de vez em quando, no intervalo ou outro, eu uso a minha hora de fazer xixi, gente. É realmente quando ninguém fala comigo, porque o meu dia é louco, é crazy. É o dia todo, muito trabalho. Então, quando eu vou na casa de banho, finalmente, eu faço duas coisas. Primeiro, eu respiro fundo, dou umas respiradas para dar uma acalmadinha, uma relaxada no meu corpo, porque como dentista, meus músculos também, e eu tô na transição, então eu tô trabalhando muito como dentista e também tô trabalhando muito nas terapias. Eu criei aí uma mentoria super premium de 3 meses e as coisas estão dando muito certo. Só que tô meio cansada, então o que é que eu faço? De vez em quando vou no banheiro, dou uns respiros, me acalmo e tento entender como é que eu tô me sentindo. O que é que eu tô pensando? O que é que eu tô falando? Se meus pensamentos estão preocupados no problema. Eu fiz isso por algum tempo. Agora a coisa já vai mais automática. De vez em quando eu dou uma parada. O que é que eu tô pensando? O que é que eu tô pensando? Eu não permito pensamento em preocupação. Então, se meu pensamento é em algo que eu tenho que resolver, eu digo, ok, eu tenho que resolver isso. É agora que eu tenho que resolver? Não. Então, deixa eu focar no que eu tô fazendo agora. O que eu estou fazendo agora, né? E aí eu tenho uma lista de coisas que eu tenho para resolver, para eu não esquecer de resolver. Mas se eu tô trabalhando em outras coisas e pensando no preocupada lá em tudo que eu tenho para resolver no futuro, eu nem tô fazendo direito aqui. Eu tô gerando ansiedade, eu tô me culpando por não estar dando conta de tudo ao mesmo tempo. Isso não é saudável.
Você entende que você tem que gerenciar os seus pensamentos para você não estar no futuro, nem no passado, nem pensando em fulano que te magoou, nem pensando na vez que, sei lá, não deu certo. Gente, tem gente que um evento aconteceu há 20 anos atrás e depois desse evento a pessoa disse: eu sou assim porque aconteceu aquilo. A pessoa não saiu do evento, uma coisa terrível aconteceu e ela simplesmente aceitou aquilo como normal da vida dela e está vivendo até hoje em função desse trauma do passado, desse evento do passado. Não consegue sair e tá achando que isso é a vida. Não é. O que te aconteceu no passado não te define. O teu passado não te define. Você sente tudo isso hoje como se fosse você, porque é química no seu corpo. Todos os dias você pensa e sente as mesmas coisas há anos, Então, mudança é olhar para o que não estava bom, é fazer essa faxina no subconsciente e colocar coisas melhores. Mas não adianta só ficar repetindo frase positiva. Não acredito nesse tipo de mudança. Eu não posso encher de coisa boa onde está coisa ruim, porque a energia se transforma, não dá para expulsar isso. Então, a gente tem que olhar. Olha como eu estou me tratando. Olha o que eu estou dizendo de mim. Não é verdade que eu não consigo. Eu consigo. Eu sou forte. Eu já superei aquele desafio. Não é verdade que eu não sou capaz. Eu sou capaz. Eu sou filha de Deus. Eu sou criada para Ele. Ele me deu capacidade para eu fazer da minha vida o que eu quiser. Então, são essas substituições de crença que vai fazer com que você pare de se sabotar, porque você vai achar que merece. Quando você achar que merece, você não vai se sabotar. A sua mente vai estar trabalhando para construir o que você merece. Mas se sua mente está trabalhando para te manter presa no passado, que você sempre foi, aí você pode fazer qualquer plano consciente nos 5% do dia que você tem, que o seu passado não vai permitir. Deu para entender, gente? Eu espero que tenha ficado claro. Olha só, eu tenho um grupo no WhatsApp que lá eu coloco muito material, questionário, PDF de autoconhecimento. Eu acho que eu vou colocar um questionáriozinho pra gente refletir sobre autossabotagem. Eu tinha feito aqui, mas eu vou colocar, já tá muito longo esse vídeo, eu vou colocar em PDF no grupo do WhatsApp e eu acho que pode, mas não tenho certeza. Eu vou ver se eu deixo aqui no link o link do grupo. Nos comentários o link do grupo. Esse questionário é sobre seus pensamentos, não é? Então você vai marcar lá: costumo pensar que não sou bom o suficiente para alcançar o que desejo. Tem várias frases que você vai marcar. Tem sobre os pensamentos, sobre as emoções e sobre suas atitudes. E lá embaixo tem como usar esse questionário. Se você marcar mais de 5, provavelmente você está repetindo padrões que estão travando seu crescimento, e aí é uma ótima oportunidade de se conhecer. Eu acho que tem mais PDFs já lá sobre o perdão, a autoimagem, coisas assim. Acessem lá o grupo, deixem comentários para mim, deixem comentários aqui no YouTube, é super importante para o YouTube reconhecer a relevância do meu conteúdo. E o que eu quero mesmo é que esse conteúdo se espalhe. Então, por favor, tudo que você aprendeu aqui, ensine para alguém. Eu já tenho dito isso em outros vídeos. Ensine. Chame alguém e diga: olha o que eu aprendi hoje sobre autossabotagem. E fala o que você aprendeu. Vê o vídeo de novo para você ficar bom nisso e repassa a informação boa. E quando você ensina alguém, quem mais aprende é você. Você reforça conexões no seu cérebro e você domina isso. Então eu conto com você para espalhar essa mensagem por aí, para conscientizar as pessoas. Estamos precisando de pessoas saudáveis mentalmente. Imagine daqui a 30 anos os nossos médicos, engenheiros, as pessoas que têm que cuidar de uma sociedade se estiverem todos doentes mentalmente. E a quantidade de pessoas que têm me procurado com síndrome do pânico não é pouca. E eu estou ficando preocupada. Antes da pandemia, a cada 40 segundos, alguém tentava tirar a própria vida. Ou conseguia, já não me lembro mais dos dados. Isso é algo muito sério. Então, me ajuda nessa batalha de conscientização. Vamos fazer desse mundo um lugar melhor. Sim, eu tenho a utopia que a gente vai ser mais pacífico, mais amoroso, mais generoso, que essas pessoas que estão fazendo maldades, elas sofrem. A gente vai poder perdoar porque são mais sofredores do que nós, tá bom? Então um beijo grande no seu coração e até o próximo vídeo.